A Agenda Econômica está de volta, estamos abordando aqui hoje o tema ajuste fiscal e desemprego, e o nosso convidado na análise desse fenômeno é o diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto Queiroz. Nós temos vários dados pela imprensa a partir do resultado de alguns dos efeitos da Operação Lava Jato que levou a paralisia de certos projetos ou a redução de certos projetos vinculados à Petrobras. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Comperj, em Pernambuco e outras atividades de porte da estatal e sua vinculação com uma grande gama de empresas produtoras de equipamentos, serviços e tal. Só aí os números já atingem a cadeia de milhares. Nesse sentido, o que se poderia esperar da parte do governo, dos formuladores de uma política de ajuste para impedir que os gravames dessa crise atinjam os graus mais desastrosos possíveis? Em primeiro lugar, o governo tem que ter clareza que tem uma disputa de poder de natureza ideológica por trás dessa campanha contra a Petrobras, né, que tem por objetivo abrir esse mercado bilionário a uma série de transnacionais que estão, na prática, hoje impedidas de participar com autonomia plena nesse processo. Se quiser vir, terá que vir como parceira ou prestadora de serviço à Petrobras. E então, nesse ambiente, o governo tem que ter essa clareza para, por exemplo, não permitir que se exija em tudo quanto é etapa da produção ou de aquisição de bens e serviços da empresa a aplicação plena da lei de licitações, porque isto vai, se vir a ocorrer, vai dificultar ainda mais a capacidade de competição da empresa. Imagine a Petrobras concorrendo com uma outra empresa na área de petróleo, ela tendo que contratar uma sonda por licitação, que demora 8, 10 meses, enquanto a sua concorrente faz uma ligação e uma semana depois recebe o equipamento e já começa a produzir, gerar resultado de imediato. Porque trabalha com escala internacional. Trabalha com escala internacional e sem essas amarras do rigor da lei, né, porque no caso da administração pública, diferente da administração pública particular, é que a administração só pode fazer o que a lei permite. O particular pode fazer tudo menos o que a lei proíbe, né? Então, uma diferença muito grande e é completamente desigual. E a Petrobras é uma empresa que é responsável por alavancar a economia brasileira, né? Ela é fornecedora dos principais insumos do país. Nós tivemos, por exemplo, uma crise energética agora muito grande. O Brasil precisou acionar as termoelétricas e funciona através de combustível fóssil. Claro. Foi a Petrobras, por exemplo, que deu um alívio enorme à classe média brasileira, que é ingrata e fica agora desqualificando a empresa, ao, por exemplo, segurar durante muito tempo as tarifas de reajuste dos combustíveis. O Brasil se movimenta por rodovia. Imagine se tem subido o diesel na dimensão que a própria classe média estava pedindo e a gasolina, né? A inflação teria disparado, o poder de compra desses cidadãos teria reduzido, e o Brasil teria entrado numa situação muito complicada, porque as nossas exportações se dão também, a produção, o corredor de exportação, de condução, tudo isso se dá via rodovia, né? Então, a empresa teve esse papel histórico de garantir, né, a melhoria da condição de vida da população e sem levar à condição de, eventualmente, ter prejuízo. Ela teve lucro nesse período, apesar de toda essa campanha. Então, tem que ter clareza desse processo, porque o que está em curso é uma disputa de natureza comercial, de natureza ideológica, que o governo tem que resistir bravamente. Não pode vender os seus ativos, né, nem tampouco reformular esses marcos regulatórios para atender uma pressão momentânea ou uma conjuntura que decorre de um ambiente de denuncismo, de caráter persecutório, em que meia dúzia de juízes querem governar o país segundo a sua lógica. Nós vamos ouvir agora a participação aí dos senadores Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, e o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre o tema do desemprego. Vamos lá. O que ocorre é que o governo fez uma opção de política econômica equivocada. E não foi a opção de política econômica que venceu as eleições, em especial no segundo turno. O programa
A candidata foi vitoriosa com um programa alicerçado nos movimentos sociais e importou uma política econômica que é a retomada de uma política econômica neoliberal, que impõe isso, impõe um custo alto ao país, impõe que o Brasil vai crescer menos do que o esperado no ano que vem, impõe isso, um aumento do desemprego, impõe a redução dos direitos trabalhistas com medidas de ajuste fiscal. Ora, toda vez que tem crise no país, as medidas de ajuste fiscal recaem sobre o lado mais fraco. Infelizmente, as preocupações aumentam e tudo indica que o desemprego vai aumentar. Eu falei o caso do Rio Grande, por exemplo, que no plenário, 22 mil demissões. No setor metalúrgico, 5 mil numa região, 6 mil numa outra, isso em todo o país. São milhares de trabalhadores que estão aí a perder o emprego e a expectativa de novas vagas para a juventude também não existe. Por isso que eu fiquei muito indignado e disse que vou votar contra as alterações na MP sobre a questão do desemprego. Pois é, ambos os senadores prevendo aumento do desemprego. É verdade. E o que é mais grave nesse processo, Beto, é que as soluções apresentadas para amenizar esse quadro são com a lógica de ajuste também. Né? Elas sinalizam no sentido da suspensão do contrato de trabalho, de férias coletivas, né? De demissão voluntária, um programa de demissão voluntária e redução de jornada com redução do salário. Então, esse ambiente favorece para que forças conservadoras e neoliberais invistam sob direitos trabalhistas, alegando que esses direitos são impeditivos da geração de novos empregos. Não é por outra razão que ganhou impulso nos últimos dias a votação aqui da terceirização, né? Há propostas no sentido de redução de jornada com redução do salário, a proposta para prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, você mudar a legislação de tal modo que o trabalhador com estado de necessidade tenha que ceder os dedos, os anéis para não ceder os dedos, ou seja, em lugar de perder o emprego, perde um benefício, reduz o seu salário, mas mantém o emprego. Então, querem aproveitar esse momento para chegar a esse nível de precarização das relações de trabalho. Então, desse ponto de vista, eu concordo com a opinião dos dois senadores que realmente a tendência é de aumento do desemprego por todo esse quadro aqui mencionado e as soluções apresentadas, infelizmente, levam a que direitos sejam reduzidos ou suprimidos dos trabalhadores aproveitando esse ambiente. Agora, nos últimos dias, últimas semanas, tem havido frequentemente manifestações, né, da parte do movimento sindical chamando a atenção, grosso modo, a maior parte delas chamando a atenção para o tema da informalidade, o tema da precarização, da terceirização, mas o centro ainda não era exatamente o desemprego, mas está embutido nas bandeiras de lutas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o movimento sindical brasileiro, sempre que se mobilizou, sempre que se articulou, ele conseguiu transformações importantes. Foi assim na Constituinte, nas diretas, no impeachment do Collor, na eleição do Lula, na primeira eleição da Dilma, enfim. O movimento, quando participa, produz resultados. E eu ilustro isso mostrando, por exemplo, as manifestações de junho de 2013. Naquela ocasião, milhões de pessoas convocadas pelas redes sociais foram às ruas para protestar na dimensão de eleitor, e tinha razão por isso, porque não se sente representado. O eleitor é o titular do poder, ele delega para que alguém vote em seu nome, mas legisle ou aloque recurso público ou administre, mas com base num programa com prestação de contas e alternância no poder. Infelizmente, isso não vem sendo feito adequadamente no Brasil e é por isso que se requer uma reforma política que, infelizmente, não foi feita. Protestou na dimensão de contribuinte, considera que a carga tributária é elevada, essas denúncias de desvio de recursos irritam muito o eleitor, o fato de ter sido também canalizado recursos para empresários inescrupulosos como o Eike Batista, o investimento em grandes estádios por ocasião da Copa, que a população não frequentava. Então, nessa dimensão também tinha certa razão. Mas tem a manutenção da sonegação alta. Exatamente, a sonegação alta. É enorme. Exatamente. Então, dessa perspectiva, o cidadão tem razão, mas é preciso ter presente que a justiça fiscal no Brasil é menos na arrecadação, porque tributa no consumo, né, e no salário, e menos no patrimônio, etc. Mas a destinação desse recurso
algo em torno de 60% vai transferência direta para pessoas, pagamento de salário, de aposentadoria, de Bolsa Família, de seguro-desemprego, de assistência social, ou seja, é um amortecedor fundamental para que a paz social exista no Brasil. Então, tem que ter essa clareza. Também se manifestou na condição de usuário de serviço público, e também com razão. A qualidade do serviço público no Brasil é ruim. É ruim. Né? Nós temos transporte, educação, saúde, segurança de má qualidade. Agora, eu também preciso fazer uma ressalva que não são de má qualidade porque são prestados pelo Estado. Não, são de má qualidade porque são insuficientes. Se, por hipótese, retirássemos de circulação metade da população, nós teríamos um serviço de excelência na área de mobilidade urbana, na área de atendimento na saúde, na área de educação, enfim, em todas essas áreas. Né? E, por último, se manifestou na condição de consumidor. Voltou a inflação, voltou a aumentar a taxa de juros e também nessa dimensão está correta. Mas naquela oportunidade não se manifestou na quinta dimensão, que é a de assalariado trabalhador, porque tinha emprego e tinha renda. Esse quadro está se alterando. Né? E se os trabalhadores entrarem com toda essa pauta, com todas essas reivindicações, transformações certamente acontecerão. E com a diferença, e acontecerão basicamente por a seguinte razão: os movimentos sociais são organizados, são institucionalizados, portanto, têm interlocutores. A convocação pelas redes sociais não tinha quem sistematizasse, quem representasse aquele movimento na interlocução, na pressão junto aos poderes para materializar aquelas reivindicações em políticas públicas. Como não houve isso, infelizmente, teve o efeito contrário àquela manifestação. Levou à eleição de um Congresso extremamente conservador, um grupo grande de parlamentares com uma visão muito conservadora e que vai certamente legislar de encontro àquilo que aquelas pessoas reivindicavam. Mas será que o movimento sindical terá força suficiente para galvanizar forças sociais, né, e apoio no conjunto da sociedade para impedir o agravamento do desemprego? Eu acho que tem, se não a força, com certeza a obrigação de, enquanto movimento social sólido, articulado, representativo, trabalhar nessa perspectiva, educando a população, o que não foi feito nos últimos anos, infelizmente, nem por parte das escolas, da imprensa, houve uma alienação completa, a ponto de pessoas que tiveram crescentes oportunidades escolares, né, passaram a ser cortejadas pelo mercado, pelos bancos, pelas seguradoras, pelo comércio de modo geral, oferecendo crédito, oportunidade, etc., não terem consciência de que isso é produto de decisão política, produto de determinadas conjunturas. E achar de política salarial expansiva, etc. E de achar, então, que isso é produto apenas do seu esforço individual, da sua capacidade de empregabilidade e que, portanto, quando há um momento de declínio nessa situação, ele não tem a consciência, né, de compreender as dificuldades momentâneas do governo e passa a atribuir ao governo a responsabilidade por eventuais perdas de direitos, né, quando aqueles direitos que ele tem e que precisam ser preservados, né, precisam ser reconhecidos, que foram bancados, foram oportunizados por esse governo, e que é preciso dar sustentação a esse governo para que ele mantenha esse tipo de política, né, passe esse momento de dificuldade e volta a manter esse tipo de política, porque se não der essa sustentação, o que vai acontecer é que essas forças conservadoras que querem desregulamentar a economia, desregulamentar as relações de trabalho, né, ganhem espaço e, portanto, defina a agenda do país, de tal modo que se elege o governante, né, mas o poder continua na mão do setor da elite nacional. Bom, o nosso tempo aqui está esgotado. Eu gostaria de agradecer a participação do Antônio Augusto Queiroz, que é diretor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Muito obrigado pela sua presença aqui. E agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas dicas, sugestões de pauta para o nosso programa, está aí na sua telinha uma forma de fazê-lo, 0800 61 22 11, ou se quiserem baixar para copiar esse programa ou os demais programas da TV Senado, também está na telinha, www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.